Shalom, graça e paz a todos. Vamos caminhar o caminho. Bem-vindo a esse canal, bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado por você fazer parte dessa comunidade de pessoas então apaixonadas por Deus, querendo então avançar e romper diante das situações e das dificuldades. Eu quero então te pedir nesse momento para que você possa se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, apertar então aí no sininho para receber todas as notificações. Um vídeo novo então, todos os dias nós postamos nesse canal, isso mesmo, todos os dias nós temos um vídeo novo para poder então aí ajudar você a avançar e a romper e caminhar o caminho, tá bom? Que você possa também deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário e assim ser abençoado. Pegue esse link, copie então esse link, compartilhe com pelo menos 5 pessoas que queiram então, que você acredita que precisa então receber uma palavra do céu. Hoje eu quero que você aprenda sobre chaves que vão ajudar você a vencer as tentações. Isso mesmo, nessa mensagem eu dou para você 3 chaves. E nessas 3 chaves você vai aprender a vencer as tentações que chegam na sua direção. Chega tentações na sua vida? Chega problemas para você resolver? Chega então circunstâncias que você tem hora que nem sabe como agir e como resolver? Tentações que vêm então tentar tirar você do propósito? Então nesse vídeo você vai acompanhar comigo e vai aprender essas 3 chaves que podem mudar completamente a tua história, o teu caminho e a tua realidade em nome de Jesus, tá bom? Fique conosco até o final e eu quero te convidar para que no final você prepare o seu coração. Quero orar por você para que todas as tentações saiam da sua vida e que a vitória do Senhor chegue de uma maneira especial em nome de Jesus, tá bom? Diga assim comigo: Espírito Santo, fale comigo através dessa palavra, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre decisões, 3 chaves para nós então tomarmos decisões, 3 chaves então para nós superarmos as tentações e as tribulações então que chegam para a nossa vida. Nós estamos em uma série de mensagens sobre pré-decisão e falamos um pouco a semana passada sobre as nossas decisões que mudam então o destino sobre a nossa vida. E você percebe, observe os tempos e as situações. Nenhuma pessoa, ela então por si só, ela quer ter a sua vida destruída. As pessoas, elas não querem ter a sua vida destruída. As pessoas, elas não saem de casa então com uma decisão de destruição no meio do seu caminho, na sua história, nos seus propósitos. Ela não sai. Ela simplesmente então ela vai tomando as decisões e pequenas decisões que vão então se conectando e se juntando ao meio do tempo, ao meio do caminho, né? E aí então, em meio a essas dificuldades, as pessoas acabam fazendo coisas que não devem então fazer, né? Ninguém começa o ano com uma determinação e olha e fala assim: eu quero ficar 40 quilos acima do peso esse ano. Nenhuma pessoa chega hoje e fala assim: eu quero meter o louco então e fazer um regaço na minha vida financeira hoje. Ninguém chega e diz assim: hoje eu vou então ir lá e vou acabar com o meu casamento. Não. As coisas eles vão se acabando, eles vão então acontecendo com pequenas coisas diárias. Pequenas decisões então diárias que fazem uma grande diferença sobre a nossa vida. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, então com a nossa vida, tomar cuidado então com os nossos tempos, com os nossos momentos. Semana passada nós falamos sobre o poder das nossas decisões. Nós falamos a semana passada por que nós lutamos para tomar decisões. Porque nós sempre estamos sobrecarregados, tomamos decisões em uma situação muitas vezes difícil. Temos um dia estressante, temos uma vida estressante, desgastante. E aí temos que tomar uma decisão com a família, temos que tomar uma decisão de negócios e de repente nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados que as nossas decisões elas não são certas. Temos medo de fazer escolhas porque aprendemos então em nossa vida que não podemos então errar.
Deixamos as nossas emoções então anular a nossa vida e a lógica então dos nossos pensamentos e do nosso coração. Nós sempre deixamos isso acontecer e temos a dificuldade de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós falamos sobre isso. Se você talvez não assistiu e não acompanhou a mensagem da semana passada, acompanhe no nosso canal no YouTube, que você vai ser muito edificado através dessa palavra. Mas as decisões definem destinos. As decisões mudam as coisas então que vão acontecer. Eu e você somos o resultado das nossas decisões de meses, de anos, de décadas então passada. Olhe para a sua vida, seu casamento, sua vida financeira, sua vida profissional. Hoje, quando eu olho então para uma pessoa, já com a sua idade, já de meia idade à frente, e diz assim: poxa, mas eu não tenho espaço no mercado de trabalho. Aí você olha para ele e pergunta para ele: você estudou? Você se preparou? Você fez cursos? Você teve então uma boa performance na sua vida para tentar então ajustar? Aí você vai ver, são pessoas que sempre colocam as empresas na justiça, por onde passa então coloca na justiça. Pessoas que não se preocupam então com a vida de amanhã, elas não trabalham para que amanhã seja diferente, e aí você vai ver elas com uma vida difícil lá na frente. Elas vão então passando por dificuldade, sempre assim. Nós estamos percebendo situações como essa. Você vê então casamentos onde então o homem é bruto com a mulher, ou a mulher então não tem aquele carinho também pelo homem, e de repente você vai ver o casamento se desfaz. Por que o casamento se desfaz? Porque então as pessoas vão perdendo isso no meio do caminho, no meio da sua vida. As nossas decisões, nós precisamos ser pessoas que nos antecipamos para tomar então decisões. Quando você tem que tomar uma decisão no ato do momento, os problemas então eles são maiores para você resolver. Só que quando você então toma as decisões mais pautado, mais organizado, as coisas então mudam sobre a sua vida. Escolhas melhores, a vida ela é melhor. Quando eu escolho melhor, a minha vida ela é melhor. Então as suas decisões, elas sempre vão estar baseadas então em fé, em determinação, em aquilo que você acredita, não nas condições então do momento da qual você está passando. Agora hoje nós vamos falar um pouco diferente sobre isso tudo, mas trazendo então para nós observarmos quais são as tentações e os problemas que nos impedem de viver uma vida então plena. Quando os nossos valores são claros, as nossas decisões elas são mais fáceis. Olha esse texto de 1 Coríntios 16, 13. Fique atento, permaneça firme na fé, seja corajoso, seja forte. Então olhe para cá, fique atento, permaneça firme na fé, seja corajoso, seja forte. O mundo não tem espaço para pessoas medrosas. O mundo não tem espaço para pessoas então covardes. As coisas nós precisamos então ser destemidos. Nós precisamos ter então objetivos firmados então naquilo que queremos, porque senão as coisas não vão fluir. Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga comigo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga comigo. Irmãos, a carne é fraca. Pastor Carlito Paz, ele sempre fala uma frase que a sua carne nunca vai melhorar. A guerra será constante entre a carne e o espírito. Então você precisa o quê? Vigiar. Você precisa orar, você precisa então entender e decidir onde você quer chegar de verdade. Eu não quero ser pastor de um monte de pessoas que estão aqui emocionadas em um culto de domingo, mas que o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, ficar aqui. Eu quero então ser pastor de uma igreja que quando o Senhor voltar, essa igreja vai ficar só as paredes aqui. Só se você quiser ficar. Eu não quero ficar, eu quero subir. No primeiro soar da trombeta eu quero subir, amém? Então por que nós temos que nos preparar? Por que nós precisamos estar então em guarda? Por que nós precisamos estar vigiando? Olha esse texto, 2 Coríntios 2, 9. Foi por isso que eu lhes escrevi, para ter a prova de que são obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém por alguma coisa, eu também o perdoo. E o que eu tenho perdoado, se é o que eu tenho alguma coisa para perdoar, perdoei por causa de vocês na presença de Cristo.
Fiz isso para que Satanás não tire vantagem de nós, pois conhecemos bem os planos dele. O diabo, ele não entra se não houver uma brecha, se não houver então uma fresta. E o diabo, ele é tão astuto que ele carrega uma caixa de cunha. Eu não sei se você conhece o que é cunha, mas para encabar enxada, para então rachar lenha, para fazer esse tipo de coisa, e hoje para colocar piso precisa de cunha. Cunha é algo que então começa bem fininho, que vai aumentando ao meio do caminho, e o diabo, ele carrega uma caixa de cunha. A hora que ele vê uma pequena frestinha, ele vai lá e pega uma cunha fininha e coloca e dá uma batidinha. Aquela fresta dá uma aumentada. Aí ele vem com uma outra cunha maior e bate de novo, aquela fresta aumenta. Aí ele põe então uma cunha maior e quando ele bate, ele arrebenta. É assim que racha a lenha. É assim que você abre então uma tora. Você pega uma pequena rachadura que ela tem, coloca então uma cunha e bate. Pega outra cunha, coloca maior e bate. Coloca outra cunha maior e bate. E assim então ela se quebra. O diabo, ele é astuto. Ele só precisa de uma oportunidade. E quando nós damos oportunidade, o diabo vem e destrói, arrebenta então a nossa vida de uma forma então completa. Você não é tão forte como você pensa. O grande problema das pessoas é elas pensarem que elas são fortes o suficiente para resistir então às tentações. Você não é forte o suficiente. E detalhe, quanto mais você entender que você é fraco, menos você vai errar. Uma vez, alguém disse assim para nós: enquanto você tiver medo, você não vai perder dinheiro. O dia que você perder o medo, você vai então começar a perder dinheiro. A mesma coisa quando a pessoa tira a carta. Você já percebeu já que a probabilidade de alguém que tira a carta é muito menor de bater do que aqueles que já sabem dirigir? Pare para pensar. A pessoa tira a carta, eu me lembro quando eu tirei carta, eu andava devagarzinho, andava com atenção, eu parava em todos os pares, eu respeitava todos os sinais, eu então não acelerava mais do que o limite então da velocidade. Aí de repente você vai criando uma certa confiança, você acha que você sabe, e você começa então a fazer algumas coisas, e a hora que você menos espera, você tem então um problema. A vida é assim. A vida ela é exatamente dessa forma, então nós precisamos mudar o nosso pensamento, né? Porque se você estiver firme no Senhor, você precisa tomar muito cuidado para você então não cair, para você então não se destruir. A mensagem dessa semana nós vamos falar sobre 3 chaves para combater a tentação. Diga comigo, 3 chaves para combatermos as tentações. Primeira chave que eu quero passar para vocês: mova a linha. Mova a linha. Existe uma linha do perigo, e nós sempre falamos sobre isso. Entre você e o pecado, entre você e o abismo, entre você e o problema, existe uma linha. E se você estiver perto dessa linha, a probabilidade de você errar vai ser maior. Quando você mexe essa linha, quando você move essa linha, quando você entende que aquilo é um perigo, você então não chega até lá. Então veja, se eu sei que aqui, por exemplo, é um abismo de 8 metros de profundidade, 10 metros ou centenas de metros, aqui é um abismo, e aqui então está o meu limite, para que é que eu vou andar aqui? Qualquer deslize que eu for ter, eu vou cair. Se eu então ficar mais longe, quem está me entendendo? Ficar mais longe, eu esticar a linha. Espera aí, ó, vamos fazer o seguinte aqui, vou colocar uma linha aqui. Quando eu for chegar aqui, opa, não sei se você tem carro com sensor, mas aqueles carros que são com sensor, à medida que você está afastando o carro, a hora que chega praticamente 1 metro, o sensor começa então a mostrar. E aí ele começa então a mostrar que existe um perigo lá atrás. O sensor não mostra quando você bate, o sensor tem que mostrar a distância do perigo onde você está. É aqui que eu quero que você entenda.
É necessário com que você olhe, que você então estique essa linha, ou melhor, afaste essa linha, coloque essa linha mais longe de você, para que você não venha então a cair no abismo. Nós precisamos então predecidir então uma distância entre nós e a tentação. Isso é predecisão. Vamos parar para pensar. Você é uma pessoa consumista, tudo que você vê, você compra. Então o que você tem que fazer? Você não pode sair com o cartão de crédito do seu marido com limite grande. Você vai detonar. Quem está me entendendo? Você tem dificuldade então com álcool, com droga, você não vai ficar perto de quem está fazendo, porque senão você vai se ferrar. Você tem dificuldade com pornografia, por exemplo, você tem dificuldade então de ficar sozinho com uma pessoa e de repente então ali pecar, você tem problema então com relações, você precisa ficar longe. Se você estiver perto, já era. Você precisa fugir. Você precisa mover a linha. Eu não sei qual é o problema que você tem, mas você precisa mover essa linha. Você precisa então afastar essa linha. Aí tem pessoas que falam assim: nossa, mas parece que meu dia não está rendendo. Mas olha, ela tem um problema de procrastinação, falta de foco, e ela fica 4, 5 horas no celular. Tire o celular, arranque então essas coisas da sua vida, fuja então, estique a linha, mova a linha para longe de você. Irmãos, é tão sério as coisas que hoje as empresas não estão mais perdoando por nada. Qualquer coisa que você faz, você pode então ser demitido. Os casamentos, as pessoas estão tão pilhadas que qualquer coisa já tem se destruído o casamento. As pessoas têm matado a outra por nada. Eu estava conversando, 2 amigos policiais estavam aqui tomando café comigo no fundo, antes da gente começar o culto, e eles falando para mim que teve um assassinato de uma mulher. Uma coisa assim, hoje as coisas estão... você tem problema, se de repente você é uma pessoa nervosa, alguém fecha você no trânsito, cara, fecha seu vidro. Se precisar, para. Muda de rua, muda de rota, não vai brigar. Você não sabe quem tem uma arma. Você tem um problema então, sabe, de interno seu. Para que você vai ficar com o sexo oposto perto de você? Para de repente você então errar, para você então falhar, para você então pecar? Fuja. Você tem dificuldade com as suas finanças? Segure isso. Mude essa situação, mova a linha, torne as coisas mais longe. O perigo, opa, é lá? Então tá bom, meu limite é aqui. Se eu for passar para cá, vai apertar um sensor. Olha para o seu irmão e diga assim: liga o sensor nessa manhã. Não vá tão perto da linha de perigo, crie barreiras entre você e o pecado. Crie barreiras, coloque barreiras entre você e o pecado. Salmo 16,6 diz assim: foi-me dado um lugar maravilhoso, a minha herança é a mais bela. Irmãos, o pecado não presta. As coisas erradas da vida não prestam. No tempo final você vai perceber que não tem sentido. São só problemas, então é melhor você entender isso agora. Então primeiro, amplie um pouco a sua linha, coloque a sua linha um pouco mais longe, deixe então a sua linha um pouco mais distante, a linha do perigo. Segundo, amplie o custo, diga comigo, amplie o custo. Quando você então projeta um prejuízo, a tendência é esta situação gerar um temor sobre a sua vida. Amplie o seu custo. Seja uma pessoa inteligente. Você é inteligente, amém? Pense assim comigo: se eu fizer isso, vai me resultar isso. Por que as pessoas então estão endividadas? Porque elas não pensam. Você acha que se as pessoas pensassem: não, eu vou comprar isso, mas eu vou ficar endividado por 10, 15, 20, 2 anos, 5 anos ou meses, elas não fariam. Mas elas não pensam. Então nós precisamos parar e começar a ampliar então o custo disso. Tudo tem um custo. Quando você amplia o custo, você então cria um temor.
Vamos parar para pensar e vamos olhar para algumas situações. Dois jovens começam a namorar, e hoje então o mundo fala assim, não, o sexo antes do casamento é tudo normal, é tranquilo. A Bíblia diz então que é para a pessoa se guardar até o dia do casamento, para ela ser então feliz, para ele então ser feliz. Então, vamos aqui na Bíblia, nós não vamos pelo mundo, nós vamos pela Bíblia. Se você é um jovem, e você está lá no tchaca-tchaca com a sua namorada, e você vai pensar, antes de você fazer o tchaca-tchaca, você pensar assim, se o tchá-tchá-tchá vai dar um bebê, vai dar uma gravidez. Você não vai fazer. Você vai começar a gerar um temor dentro de você. Se eu ficar então com qualquer pessoa, eu posso pegar uma doença, e eu vou ter então um problema nisso. Você gera então, você cria então ali um problema, você começa a movimentar então o seu pensamento. A mesma coisa é um casal. O casamento, a pessoa vai lá e começa a flertar então com alguém, começa então a conversar com alguém, aí de repente ela para e pensa e fala assim, não, se eu errar, eu estou no sal, eu vou perder meu casamento vai para o sal. E aí você então começa a ajustar a sua vida, você começa então a ajustar o seu pensamento, porque você amplia o custo. O que o diabo ele faz com cada um de nós? O diabo ele torna as coisas comuns, parecendo que nada então tem mais problema, não se paga mais. Veja, muitas pessoas vão pagar o preço de ir para o inferno, viver atormentado para o resto da eternidade, porque não ampliaram então o custo, não olharam que os prazeres dessa terra podem levar então você a essa situação. Então por isso que é necessário nós ampliarmos esse custo. Poxa, eu vou fazer alguma coisa errada no meu trabalho, mas espera aí, eu terei uma punição, eu vou ser dispensado. Eu amplio o custo. Por que as pessoas nos países que têm então, não sou a favor, tá? Não pegue essa parte para entender que eu sou a favor disso. Mas por que as pessoas então, onde tem a cadeira elétrica, por exemplo, pena de morte, ou por outro tipo de coisa, por que o índice de criminalidade é menor? Porque na mente das pessoas o custo aumentou. Espera aí, eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou morrer eletrocutado, não vou fazer. Por que em alguns lugares então que a pessoa rouba, então ela é decipada o braço, a mão? Antes era assim. E por que as pessoas não roubavam tanto quanto roubam hoje? Porque elas tinham um preço, elas tinham uma punição. Então se você criar então esse preço na tua vida, você vai errar menos. Você vai conseguir então fugir dessa situação, né? Você não pode perder a confiança. De repente você briga com uma pessoa, você faz alguma coisa, você perde o respeito pela sua família, pelos seus amigos e etc e tal. Números 32, 23 diz assim: se vocês não cumprirem com tudo isso, então estarão pecando contra o Senhor, e tenham certeza, a plena certeza de que serão castigados pelo seu pecado. Irmãos, o pecado tem perdão, mas ele gera então as suas consequências. Olhe para cá e preste atenção, vou falar algo forte para você agora aqui, mas não interprete mal esse pastor que está aqui abrindo o coração para vocês. Olhe para a minha situação, eu tenho 29 anos de casado, sou fiel à minha esposa, amo ela, tenho respeito por ela, tenho honra pela minha família e tenho então um carinho por vocês. Olha como então a minha vida eu amplio o perigo para mim. Imagine o pastor Rubinho caindo no adultério. Imagine. Eu perco 29 anos de casamento, perco a credibilidade dela, perco a credibilidade dos meus filhos, que eu ensino eles que isso não deve ser feito. Eu dou um álibi para minha família então ser amaldiçoada. Eu perco então a minha credibilidade na cidade. Eu destruo a minha família, destruo os meus filhos, destruo os meus amigos, destruo uma igreja. E o pior de tudo isso, eu perco a minha salvação.
Olha como que o preço ficou caro. Olhe para mim agora. O preço ficou caro ou não ficou? Você acha que eu vou pagar? Não vou pagar. Não pago esse preço. Morro fiel a uma só esposa. Assim você deve fazer sobre a sua vida. Amplie o preço. Poxa, se eu fizer isso, eu vou... Olha aqui. Vou ter isso, vou ter isso, vou ter isso de problema. Amplie o preço. Amplie o prejuízo, irmãos. Todos os erros geram prejuízos para a sua vida. Geram prejuízos para a sua vida. Você empresta seu nome para alguém. E aí você fala assim, não, vou colocar minha casa como calção. Você paga esse preço? Se a pessoa não pagar a conta, você dá a sua casa para a pessoa? Você dá a sua casa para alguém? Você não dá. Por quê? O preço é caro. Aumente a linha. Amplie o preço. Coloque então o seu preço então maior, o custo dessa situação maior. Quem está me entendendo aqui diz amém. Diga assim comigo, 1 minuto de prazer. Uma vida para se arrepender. Grave isso. Talvez esse 1 minuto pode ser 2, 3, 5, mas é uma vida inteira para se arrepender. Então, quando você amplia seu custo, você então gera então isso sobre a sua vida. Terceiro, planeje a sua fuga. Planeje a sua fuga. Faça como José. Olha, esse texto é meio extenso, mas eu preciso ler para vocês. Gênesis 39, versículo 6 em diante. Então entregou tudo ao encargo de José, e não se preocupava com nada a não ser com a sua própria comida. José era um homem bom, de aspecto e de boa aparência. Por isso, algum tempo depois, a esposa do seu senhor começou a reparar com José. E lhe disse, venha se deitar comigo. Mas José recusou e disse à esposa do seu senhor, olhe, o meu senhor me confiou tudo o que ele tem aqui em casa. Eu sou responsável por todos os seus bens e tudo está sob meu comando. Não há ninguém nessa casa que tenha mais autoridade do que eu. Tudo está debaixo do meu poder, menos a senhora, por ser mulher dele. Como é que eu poderia então agora fazer uma coisa tão má e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia para ele se deitar com ela, mas ele se recusava até de ficar perto dela. Um dia, quando José entrou na casa para trabalhar, não havia nenhum escravo lá dentro. Então ela o agarrou pela roupa e lhe disse, venha dormir comigo. Mas ele deixou o seu manto nas mãos dela e saiu correndo. Diga para o seu irmão, planeje a sua fuga. Nós precisamos planejar a nossa fuga. Nós precisamos ser pessoas, irmãos, que estamos preparados para correr. Aqui está aqui um casal aqui, eu vou citar o nome deles hoje, o Murilo e a Gi, e eles falaram que quando eles decidiram então namorar e casar e etc e tal, eles fizeram um propósito, né, de viver em santidade até no dia do casamento. E ele disse para mim um dia que tinha hora que o negócio estava pegando fogo. Sabe aquele negócio que está pegando fogo no namoro? Sabe o que ele fazia? Perna para quem tem. Sabe por quê? Porque senão ia errar, ia cair, ia falhar. Meu irmão e minha irmã, você precisa aprender a fugir. Fugir do consumismo, fugir dos problemas que então o inimigo coloca diante de você, mesmo se isso gerar uma vergonha para você. Veja a história de José. José, a mulher todo dia chamando ele e tal, e de repente a mulher atarraca a roupa dele. Ele fala assim, eu vou sair correndo pelado, mas não fico aqui nessa tentação. Você acha que José era forte o suficiente, irmãos? Você acha que José já não estava quase caindo já com a mulher de Potifar? Estava. Ele estava quase caindo, mas ele não caiu, ele saiu correndo. Eu venho aqui como um homem de Deus, como um profeta do Senhor para a tua vida nessa manhã, para dizer a vocês, existem pessoas que estão uma linha
de você passar por grandes problemas sobre a sua vida. E o Senhor está falando para você nessa manhã: fuja. Ou você foge, ou o escândalo virá à tona. Nós precisamos fugir. São pré-decisões que nós tomamos sobre a nossa vida. Opa, eu sei aonde eu paro. Eu estou conversando com alguma mulher. Opa, eu sei aonde eu preciso parar. Não posso ir mais. Não posso ir à frente. Quantas pessoas que estão pagando caro por conversas de WhatsApp? Quantas pessoas que estão pagando caro por uma foto que foi para um lado ou para o outro? Irmãos, até que você prova que o focinho de porco não é tomada, mas dá um balango-dango, então foge antes. Planeje a sua fuga. Decida sair correndo antes da briga. Por que uma pessoa assassina a outra, mata a outra friamente? No momento da pressão. No momento da pressão, ninguém sabe qual é a reação que nós temos. Então não deixe você chegar no limite. Afaste a linha, amplie o custo, se prepare para fugir. 3 pontos importantes para que você não venha errar sobre a sua vida. Se você pegar esses 3 conselhos, essas 3 direções e colocar sobre a sua vida, antes de você fazer alguma coisa errada na tua empresa, primeiro, coloque a distância. Segundo, amplie o custo. Poxa, eu vou perder meu trabalho. Antes de você fazer, saia correndo, não faça. No trabalho, na família, com os amigos, em todos os aspectos onde você estiver. Se nós então assim fizermos, as coisas vão ser melhor na nossa direção. Não se ache forte o suficiente. Pastor, eu estou tentando sair fora da pornografia. Não fique no computador, na rede social, com a internet ligada sozinho. Não faça isso. Você vai cair, você vai errar. E se tem um demônio que tem trabalhado no coração das pessoas, é esse chamado pornografia. A pornografia, um dia nós vamos fazer um estudo sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre isso. Quão destruição ela faz na mente e na alma das pessoas. É absurdo, irmãos. A pornografia, ela destrói mais do que uma droga. Porque ela destrói a alma das pessoas. Quando você olha uma pessoa que ela não tem brilho, que ela não tem felicidade, que ela não tem ânimo, pode ter certeza, tem ponta de prostituição, tem ponta então de pornografia ali dentro, porque são pecados ocultos. E quando sai para fora, irmãos, não tem casamento que aguenta, não tem então uma vida, a vida profissional, você perde então energia. Veja, você tem uma energia, você tem então uma força para você fazer. Quando você separa parte dessa energia para outra coisa, você perde daqui. Por isso que você precisa concentrar a sua energia para que você possa avançar. Olha essa frase que eu coloquei aqui para vocês: melhor um covarde vivo do que um valente morto. Melhor um homem que alguma mulher olhar para você, meu irmão. Cadê os homens aqui? Só os machos de verdade. Não vou nem falar o resto aí. Cadê os homens? Amém. Você já sabe o que eu ia falar, né? Cadê os homens? De novo aí. É mais bonito para você alguém falar assim: esse cara aí, ó, deixa falar. O que importa é você com a sua esposa. Foge. Sai correndo. Cadê a irmã aí? Cadê as irmãs aí? É melhor alguém falar assim: nossa, que mulher chata, do que você ficar e a hora que você vê, seu casamento está Cuidado. Fuja. 1 Coríntios 10, 13. As tentações que vocês enfrentam, são as mesmas que todas as outras pessoas enfrentam. Mas Deus é fiel e não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, quando vier a tentação, Deus lhes mostrará a maneira de sair dela.
e assim poderão suportá-la. Todos nós aqui temos o Espírito Santo, e Ele nos mostra quando temos que fugir, mas nós, cada dia que passa, queremos estar mais perto da linha. A hora que cai, quebra o pescoço, a vergonha, o escândalo, os problemas. Quantos pastores que destruíram família, destruíram igreja, destruíram pessoas, por causa de um prazer. Você vê que o trem é tão desgraçado, né? O diabo é tão terrível, que ele vem então para fazer. Quantas pessoas que abandonaram suas famílias, irmãos, o Senhor, Ele nos chama hoje para voltarmos ao princípio. Sermos então, sabe, pessoas que voltemos ao princípio e andemos então na direção, porque as tentações chegam para mim, chega para cada um de vocês, só que elas não chegam maior do que nós podemos suportar. Só chega o que nós aguentamos. Então, é só você resistir. Resiste à tentação. Vontade dá, mas passa. Eu falo para as pessoas que estão se libertando de dependência química. Vai vir aquela vontade do você ir na biqueira e comprar então uma pedra. Mas a vontade passa, você tem que segurar firme. Mas aí a pessoa, a história do dependente químico é ela assim. Primeiro ela está se libertando, aí de repente ela vai em uma festa, e aí vem um copo de cerveja. Não começa na pedra, começa no copo de cerveja. Aí ela toma um copo de cerveja, toma o segundo copo de cerveja, toma uma dose, de repente ela já, vou lá, e vai lá buscar. E quando busca, então volta novamente à origem. Eu levei um rapaz para internar esses dias atrás, alguns meses atrás, e eu conversando sobre essa questão de abstinência, essa questão de tirar a droga de dentro do corpo. Não sei agora te falar o nome qual é, mas que arranca realmente toda a droga de dentro do corpo da pessoa. E o cara estava dizendo que de repente assim, a pessoa pode estar limpo 3 anos, 2 anos, 5 anos, 8 anos, mas parece que a mente dela, ela resetou. Ela perde então o sentido da droga, ela perde todo o cheiro, ela perde todo o gosto, ela perde tudo. Não está mais dentro da mente dela, não está dentro mais do organismo dela. Mas a partir do momento que ela dá um trago então na maconha, que ela dá então uma cheirada na cocaína, uma fumada então na pedra de crack, ela volta exatamente no ponto da onde ela saiu. Tudo volta para trás. É como se ela tivesse voltado lá no estado máximo de dependência dela, e ela se lembrou de todo aquele, e a abstinência, ou melhor, o vício já retoma já no corpo dela. A palavra é a mesma. Quando o demônio sai, a casa fica limpa. Quando ele volta, a pessoa dá espaço, ele volta 7 piores do que ela. É terrível, irmãos. A vida é assim. E nós precisamos ser pessoas diferenciadas nesse aspecto. Então, junto comigo, diga assim comigo: mova a linha, amplie o custo, prepare a fuga. Novamente, mova a linha, amplie o custo, planeje a fuga. Planeje a fuga, né? Novamente, vamos lá? Mova a linha, amplie o custo, né? E planeje então a sua fuga. Este é o propósito, esse é o caminho, essa é a direção que Deus, Ele tem para mim e para você. Ele é o Senhor da nossa vida. Muito bom. Espero que você foi abençoado com essa mensagem. Espero que você já teve a sua mente aberta diante dessa situação e circunstância. E agora, nesse momento, eu quero orar com você. Quero pedir a bênção de Deus. As tentações vão sair da tua vida em nome de Jesus. E a presença do Senhor vai entrar, impactar, tocar e abençoar a sua vida de uma forma muito especial em nome de Jesus. Prepara seu coração. Vamos falar com Deus. Pai, aqui nós estamos, Senhor, em mais esse momento. E eu quero te agradecer pela vida de cada um desses seus filhos que tem acompanhado, Senhor, esse vídeo, essa mensagem, essa transmissão. Que o Senhor possa tocar, o Senhor possa nesse momento, Senhor, visitar o seu coração e esquadrinhar essas vidas. Quantas tentações, quantas frustrações, problemas que tentam desviar o foco
tirar então o processo e o caminho da vida dessas pessoas, e só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode mudar, pode transformar a nossa história. Então eu te peço, papai, em o nome de Jesus, que todo mal, toda a ação das trevas, toda a força do inimigo, eu te repreendo, eu anulo a sua força, eu cancelo a sua ação agora. Em nome de Jesus, todas as tentações na mente, tentações na alma dessas pessoas, que elas sejam repreendidas e anuladas em nome de Jesus. Sobre a sua palavra, sobre o seu propósito, sobre o seu caminho, Senhor, nós queremos andar e viver. Em o nome de Jesus, que teu Espírito possa estar em nós, para vivermos e desfrutarmos do teu favor. Entre nessa casa, neste coração, sobre essa vida e transforme, Senhor, a realidade de cada um dos teus, para a glória e o louvor do teu nome. É o que nós te pedimos e te engrandecemos, Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e quero te pedir novamente que você deixe o seu like, você que ainda não deixou o seu like no canal, faça um comentário, seja ele produtivo, seja ele então negativo para a nossa vida, não se importe com isso, mas deixe o seu comentário, como nós podemos então melhorar aí o nosso canal para que possa ajudar você a caminhar o caminho e viver uma vida abençoada. E que você possa pegar esse link e enviar para pelo menos umas 5 pessoas, para que assim nós possamos avançar e romper em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus e caminhem o caminho. Shalom.